Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar agora de um órgão que faz parte do sistema urinário, tá? Que chamamos de rins, tá? Vamos entender um pouquinho a fisiologia do funcionamento dos rins. Os rins são órgãos do sistema urinário. Ele está relacionado ao sistema urinário, entre outras funções, né? Além dele fazer parte do sistema urinário e estar relacionado ao sistema urinário, ele tem outras funções no nosso organismo, tá? Com o controle da concentração de substância no nosso sangue. Então, o rim, além de produzir urina, ele tem a função de controlar as substâncias presentes no nosso sangue, ou seja, filtrar o sangue e eliminar desse sangue todas as impurezas encontradas no sangue que saem em forma de urina, que é o ácido úrico, a ureia, a creatinina, o sódio e o potássio, tá? Nos rins, a urina é formada mais precisamente dentro dos néfros, né? Quem tem a função de filtrar o sangue e transformar em urina são os néfrons. Lembrando que os rins, ele controla essa concentração de substância no sangue, ou seja, essas toxinas presentes no sangue, que é o ácido úrico, a creatinina, a ureia, o sódio e o potássio. E a urina é formada precisamente através dos néfros. Os néfros transformam essas substâncias tóxicas em urina e é eliminado para o meio externo do nosso corpo, pela bexiga, pela uretra e pelos ureteres, tá? E não esqueça que os néfros é a parte funcional dos rins. Os rins têm uma aparência de uma semente de feijão. Os rins são encontrados em números de 2 e são órgãos pares no nosso organismo e apresentam duas regiões bem distintas, os rins, o córtex e a medula. Ele é formado pelo córtex e pela medula. A unidade funcional dos rins, que tem a função de formar a urina, são os néfrons. Os rins são fundamentais para o funcionamento adequado do nosso corpo, sendo necessário cuidados para garantir seu bom funcionamento. Dentre tais medidas, de cuidados que a pessoa tem que ter para o bom funcionamento do rim, destaca-se sempre a ingesta hídrica, que é o consumo de água de 2.500 ml de água por dia, e a redução de sódio, ou seja, a redução de alimentos que contêm sal. Então, para você fazer o bom funcionamento do rim, para o rim funcionar fisiologicamente bem, é necessário o consumo diário de água e a diminuição de sal, para que esse rim não venha a ser prejudicado, né? E causando assim futuramente uma insuficiência renal ou até mesmo um cálculo renal, que são os dois mais problemas acometidos pelos rins, tá? Então, voltando aqui para falar, de novo, os rins são órgãos que faz parte do sistema urinário, tá? Tem uma função, tem várias funções no nosso corpo. A primordial função dele é controlar a concentração de substâncias no sangue. Ele controla as substâncias tóxicas concentradas no sangue, que é o ácido úrico, que é a creatinina, a ureia, o sódio e o potássio. É o rim que faz a filtração, e dentro dos rins, quem filtra o sangue e transforma esse sangue em urina são os néfrons, que é a sua parte funcional dos rins, tá? Os rins são órgãos pares com formato de feijão e apresentam duas regiões bem distintas nos rins, que são os córtexes e a medula. E para esse rim ter um bom funcionamento, é necessário que a pessoa tenha uma ingesta hídrica bem adequada, bebe bastante água e diminui a quantidade de sal na comida ou do seu alimento, tá? Com um formato semelhante de duas sementes de feijão, tá? O rim está localizado
basicamente na região atrás do peritônio. O peritônio é uma membrana que recobre a cavidade abdominal, né? Ele fica localizado ali atrás do peritônio parietal, contra os músculos da parede abdominal posterior e acima da cintura. Devido à localização do fígado, geralmente o rim direito apresenta-se um pouco mais baixo do que o esquerdo. E esse rim ele mede aproximadamente 10 centímetros de comprimento. Cada rim é envolvido por 3 cápsulas que recebem o nome de verdadeira, gordura parietal e fáscia renal. Então, cada rim ele tem 3 cápsulas. Essas cápsulas se chamam uma verdadeira, gordura perineal, verdadeira gordura perineal e face renal. Todo rim é revestido pela cápsula verdadeira, que é uma membrana fibrosa, intimamente colada à superfície do órgão, ligando os rins a tecido circunvizinho, ligando os rins a tecido circunvizinhos, encontra-se a fáscia renal, que é uma fina camada fibrosa. Entre a fáscia renal e a cápsula verdadeira, encontra-se tecido adiposo, que é a gordura perineal. Dei uma engasgadinha, mas vou repetir. Cada rim é envolvido por 3 cápsulas, que recebem o nome de verdadeira, de gordura perirenal e fáscia renal. Todo rim é revestido, todos os rins, os dois são revestidos pelas cápsulas verdadeiras, que é uma membrana fibrosa, intimamente colada à superfície do órgão, tá? Ligando o rim aos tecidos circunvizinhos do organismo. E encontra-se ali depois da cápsula renal a membrana da face renal, que é uma camada fibrosa. Entre a face renal e a cápsula verdadeira encontra-se o tecido adiposo, que nada mais é a gordura perineal, tá? O rim apresenta um lado convexo e o outro côncavo, sendo que nessa última superfície encontra-se uma fissura que recebe o nome de hilo. E no hilo entram e saem os vasos, os nervos e os ureteres, tá ok? Então, basicamente é isso que vocês têm que entender, tá bom? O rim é dividido por córtex e medula. Eu vou estar depois colocando esse vídeo no portal para vocês estarem entendendo melhor, mas a função primordial dos rins é controlar a concentração de substâncias tóxicas no sangue e filtrar o sangue e transformar em urina. Nos rins, a urina é formada basicamente pelos néfrons, mas precisa que é a parte funcional. Então, quem filtra o sangue nos rins e transforma em urina? Os néfrons. Qual a função da urina, dos rins? A função dos rins é controlar as substâncias tóxicas no sangue e filtrar o sangue. Quem transforma o sangue em urina são os néfrons, tá? Não esqueça disso, tá bom? Espero que vocês consigam entender basicamente isso. E as substâncias encontradas no sangue, que são substâncias tóxicas para o nosso corpo, é o ácido úrico, a creatinina, o sódio, a ureia, tá? O potássio. Então, tudo que não serve, o rim filtra
Os néfros transformam essas substâncias tóxicas em urina e é armazenado na bexiga, depois é passado pelos ureteres e sai pela uretra e assim é expelido pelo corpo humano, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Um beijo e fiquem com Deus.